que faz toda a diferença. Acreditem no nosso grupo, assim como a gente acredita. Somos o time do impossível. Lutamos contra o vento. Vai ser um jogo muito difícil, mas com essa sinergia, junto com o nosso torcedor, a gente acredita no apoio deles para buscar essa desvantagem e conquistar esse título tão sonhado por nós e por eles, afirmou. O gol do Kardec deu uma sobrevida para o Galo e renovou as esperanças. E o Alisson, que também entrou bem na partida, ressaltou o quanto é especial jogar em casa. É o que falamos, o Galo nunca joga sozinho. Agora a decisão é na nossa casa, com a nossa torcida, e a gente tem sido muito feliz quando joga na arena, porque a força da nossa torcida muda o jogo. A gente sabe que a Copa do Brasil, em 2014, foi assim também. Jogos duros, com placares apertados, então tudo é possível. E se Deus quiser, a gente vai repetir a história para conquistar esse título em casa. Eu acredito nisso, finalizou Alisson. Allan Kardec saiu do banco de reservas para deixar o Atlético vivo na disputa pelo título da Copa do Brasil. Comentou depois no pós-jogo: eu tive a felicidade de nos manter nessa disputa. Não que não estivesse, mas dentro de uma final, você sofrer 3 gols fora de casa é uma situação bem desconfortável. Nós sabemos que está totalmente aberta essa decisão, manter o foco durante a semana e focar no nosso passo a passo. E como diz o nosso presidente Sérgio Coelho, o nosso lema é "Eu acredito". Em 2014, mostramos que com o Galo não tem jogo fácil, e agora é a hora de fazer história de novo. Vamos transformar a Arena MRV em um caldeirão. Eu acredito, a massa acredita. Vai ser um jogo diferente. Poderíamos ter feito mais um gol aqui, não seria absurdo, porque tivemos oportunidades. Vai ser diferente, se Deus quiser. Em 2014, perdemos 2-0. Tomamos gol no Mineirão. Depois fizemos 4-1. Temos time para ser campeão. Nós vamos fazer um caldeirão, que a história vai ser contada pelos nossos filhos, com muito orgulho do Galo. Pode ter certeza, novembro chegou e o Galo tem um mês decisivo pela frente. Temos as finais da Copa do Brasil e da Libertadores, além de confrontos importantíssimos pelo Brasileirão, contra times que também estão brigando lá em cima, como o Botafogo. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Bom, vocês estão vendo aí, né? Isso daí é um recorte que eu fiz do que tá saindo na imprensa mineira sobre a final da Copa do Brasil. Os caras praticamente ganharam o jogo no Maracanã de 1-3, né? Flamengo ter feito 3 gols ali não significa nada. Eu tô achando engraçado o Allan Kardec falando nós em 2014, o Alisson falando nós em 2014. São 10 anos. O Allan Kardec nem estava no Atlético em 2014. O Alisson provavelmente nem era jogador profissional em 2014. Mas nós em 2014 fizemos isso, nós em 2014 fizemos aquilo. Há todo um clima de otimismo lá em Minas Gerais, justificado muito em cima do que aconteceu em 2014, né? Eu juro que eu fiquei um pouquinho incomodado e também curioso de como eram as equipes lá em 2014. Uma outra curiosidade que eu tenho para passar para vocês é que exatamente hoje faz 10 anos daquele fatídico jogo no Mineirão que nós perdemos por 4-1 para o Atlético Mineiro. Foi num dia 5 de novembro que o Flamengo deu um dos maiores vexames da sua história. Só não foi maior porque foi fora de casa. Mas as equipes eram escaladas desse jeitinho aqui, ó. O Atlético Mineiro tinha o Vitor, Marcos Rocha na lateral direita, Leonardo Silva e Gemerson na zaga, Douglas Santos na lateral esquerda. Aí nós tínhamos o Josué, ex-São Paulo, Donizete, o Luan, o Dátolo e o Maico Suel jogando ali no meio de campo. Os caras ainda tinham o Marlon, o Carlos Júnior, Dodô, até o Diego Tardelli,
que tava zanzando em Ouro Preto esses dias atrás aí, tava na equipe do Atlético Mineiro. O Flamengo, gente, dava pena, tá? Dava pena, mas a gente torcia assim, ó, com todo o amor do mundo pro Mengão queridão. Paulo Vitor era o goleiro. Leonardo Moura Moraes, lembram deles? Pois é, o Léo Moura era o lateral direito do Flamengo. Aí nós tínhamos o Anderson e o Wallace no centro de campo do Flamengo, jogando na zaga, né? João Paulo era o lateral esquerdo. Lembram do João Paulo? Vitor Cáceres, Márcio Araújo, Hector, Fantasminha, Canteiros, Everton Motorzinho, Matheus, Nixon, Eduardo da Silva, o centroavante, e o Luiz Antônio, o processinho. Olha o time do Mengão queridão, olha os jogadores que entraram naquela partida, cara. Meu Deus, rubro-negro já sofreu. E tem gente que ainda diz que tem rubro-negro de 2019 pra cá. Olha como a gente sofreu. Olha o time que há 10 anos atrás nos representava no Campeonato Brasileiro. É mole ou não? E os atleticanos acham que vai ser assim. Que no lugar do Eduardo da Silva, o Gabigol vai dar mole. Que no lugar do Everton Motorzinho, o Michael vai dar mole. Que no lugar do Nixon, Plata, vai dar mole. Que no lugar do Matheus, o Arrascaeta vai dar mole. Esperem, aguardem. O único nesse time aí que em forma teria vaga no time de hoje é o Léo Moura. O resto, não tem um desses aí que a gente tira para titular hoje. Márcio Araújo não era o Eric Pulgar. Nação, o clima de oba-oba é do lado deles lá. Os caras acham que 3-1 foi uma vantajona que eles tiveram. Os caras já estão transformando até o Allan Kardec num novo salvador da pátria, porque fez um golinho. Tomaram 3, fizeram 1. Enfim, mas eu gostaria de mostrar para vocês a fala do nosso capitão, Gerson, antes desse jogo da semana passada, do domingo, contra o Atlético Mineiro. Dá uma olhada na diferença de postura. Espia só. Privilegiado, é esse que somos. Disputando uma final de campeonato em um dos maiores estádios do mundo, vestido do manto sagrado. Isso é privilégio, isso não é peso para ninguém. A maior satisfação é eu poder ter a chance de correr atrás desse título, porque ano passado ficou para trás. Eu não tenho muito o que falar hoje não. Hoje a gente não tem muito o que falar não. Hoje a gente tem que fazer. Tem muito para fazer. Atitude. Atitude. A atitude do nosso capitão mudou muito desde que ele pegou a abraçadeira. E a atitude que ele pediu a gente viu em campo. Isso é atitude de time que quer ser campeão. Atitude de time que leva a sério o manto que está vestindo. Onde estava essa atitude em 2023, em 2024 com o técnico Tite? Porque só agora. Mas antes tarde do que nunca. E o Flamengo tem totais condições de vencer a Copa do Brasil, mesmo com todo o oba-oba e o clima de já ganhou do Atlético Mineiro e também o Campeonato Brasileiro. Claro, vamos depender de tropeços no Brasileirão. Mas o Palmeiras tropeçou ontem. Botafogo vai tropeçar hoje. Vai tropeçar na semana que vem e na outra, porque eu quero pro Flamengo não tropeçar mais e conseguir ser campeão brasileiro também. Ainda dá. Se você quer saber como o Flamengo pode ser campeão, eu te recomendo que assista o meu vídeo do Central do Fla, que eu botei no ar ao meio-dia de hoje, para você ver como eu provo cientificamente que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Dá uma espiada lá, tá? Bom, mas se a gente tá falando de Campeonato Brasileiro, precisamos falar de Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo jogam nesta quarta-feira, às 21 horas, lá no bairro do Horto, em Belo Horizonte. Não vai rolar o jogo no Mineirão, porque o Bruno Mars vai fazer um show lá. Então não dá tempo de recuperar o gramado, de desmontar a estrutura toda para rolar o jogo lá. É justamente essa situação que o Rodolfo Landim não quer para o estádio do Flamengo. Esse tipo de parceria que Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, até o Atlético Mineiro fizeram, impede muitas das vezes que jogos cruciais sejam realizados nos seus estádios. Com isso,
o time do Cruzeiro vai receber o Flamengo no bairro Horto, no estádio do Coelhão, lá no Independência, que é um estádio bem mais acanhado do que o estádio do Mineirão, que poderia receber a imensa nação rubro-negra, que é muito amiga da nação cruzeirense, da China Azul. Poderíamos ter um público maravilhoso para o jogo de amanhã, mas o Bruno Mars resolveu cantar no Mineirão e aí não tem jeito, né? O jogo foi para o Independência. Alguns atletas rubro-negros, como eu já havia adiantado para vocês, sequer viajarão para Belo Horizonte. São os casos do lateral direito Wesley, Gabigol, Arrascaeta, Léo Ortiz e Gerson. Esses caras nem devem subir no busão para pegar o voo para ir para Belo Horizonte jogar contra o Cruzeiro amanhã. O técnico Felipe Luiz terminou o treinamento hoje pela manhã. Os caras rangaram, almoçaram lá no Ninho e agora à tardinha os caras voaram para Belo Horizonte ou estão voando para Belo Horizonte, dependendo do horário que você estiver assistindo este vídeo. E a provável escalação do Flamengo contra o Cruzeiro amanhã fica com o Rossi no gol, nada de poupar goleiro, Varela na lateral direita, o retorno do Fabrício Bruno para jogar ao lado do Davi Luiz na nossa meiuca de zaga, com Ayrton Lucas fazendo a lateral esquerda. Eric Pulgar retorna à equipe rubro-negra e deve ser utilizado, inclusive, no jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, uma vez que já cumpriu suspensão e está liberado para poder jogar. No meio de campo vai ter o incontestável Alan jogando ao lado de Charlie Alcaraz. Aí, lá do lado direito, teremos Gonzalo Plata, que vem melhorando muito sua produtividade técnica e eu já falei para vocês da importância tática dele na equipe do Mengão. Do lado esquerdo, teremos o Matheus Gonçalves armando ali por aquele setor, junto com Bruno Henrique. Bruno Henrique ali flutuando da esquerda para o meio, fazendo aquele jogo que eu já expliquei para vocês de falso 9 do Mengão queridão. Ora o Plata infiltrando, ora o Matheus caindo pela direita, ora o Bruno Henrique caindo pela esquerda, ora o Bruno Henrique infiltrando, o Plata na direita, o Gonçalves na esquerda. Ou seja, uma salada ali entre os três jogadores de ataque rubro-negro. É uma excelente equipe, não é uma equipe ruim não. É uma equipe que bate de frente com a maioria das equipes do Campeonato Brasileiro da Série A. Tá desentrosada, é apenas o segundo jogo que esses caras vão fazer lado a lado. Teremos que contar com a boa cabeça do Bruno Henrique, que deve estar um pouquinho mexida com as últimas situações que envolveram o seu nome, que repercutiram na mídia. Aliás, eu falei sobre o Bruno Henrique hoje no meio-dia, no vídeo do Central do Fla, e queria recomendar que vocês vissem lá. Tem muita gente falando assim, Fabrício, mas como você não enxerga a conspiração? Por que essa semana que os caras foram atrás do Bruno Henrique? A galera acha que a Polícia Federal ficou esperando. Vamos esperar. Se eles passarem para a final da Copa do Brasil, aí a gente vai lá e assusta os caras. Gente, a polícia trabalha com uma lista de casos. Os casos vão chegando, eles vão priorizando e vão executando os mandatos. Eles têm que investigar. O mandato não é a polícia que expede, é um juiz. E para o juiz expedir um mandato, ele precisa ter provas o suficiente que é necessário se cumprir uma ordem de busca e apreensão ou de investigação naqueles lugares. E isso leva tempo. Fabrício, mas aconteceu em 2023, só agora que for fazer? Gente, já espiaram o país que a gente vive? Não. A quantidade de denúncia, de casos que a Polícia Federal tem que tomar conta, chegou agora. É só uma coincidência, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a final. Falar do Bruno Henrique ou não falar do Bruno Henrique não desestabiliza ninguém. Ou vocês acham que o Gabigol vai ficar nervoso porque um jogador que é banco de reserva do Flamengo hoje está sendo investigado? Então, o Paquetá não pode ser convocado para a seleção e nem pode jogar pro West Ham, porque o cara que está mais encalacrado com essa situação de casa de apostas é o Paquetá. Jogou a Copa América, fez gol, até dancinha ele fez lá na Copa América, de tão estressado que ficou. A seleção tá numa desestabilidade danada, mas não é por causa do Paquetá, não. Já o West Ham continua jogando normalmente. Não tem essa de desestabilizar. O cara não tá morrendo, graças a Deus, não tá passando mal de doença nenhuma. É só um processo aí que pode dar em nada. Inclusive, o Rafael Klein, que é um grande árbitro, gosto dele sim como árbitro, também deve ser investigado. Para esclarecer, o Bruno Henrique tomou o cartão amarelo porque foi dar-lhe uma
cacetada no baixinho, aquele baixinho que era do Santos, agora tá lá no Grêmio, tal de o Soteldo, né? Foi dar um catiripapo no Soteldo, enderrou, tomou uma feioz debaixo da perna ainda. Aí o árbitro deu amarelo nele, por causa da entrada, e a entrada foi bruta mesmo, não acertou, mas foi bruta. E aí o Bruno Henrique começou a mandar o árbitro pra casa do baralho, filho da fruta e tudo mais. O árbitro deu o cartão vermelho pela ofensa, tá isso lá na súmula do árbitro, e foi por isso que ele foi expulso. A coincidência ou a estranheza é trocentas apostas em cima da expulsão do Bruno Henrique, é trocentas apostas dos familiares e dos sócios dele. Isso é estranho. Tem que se investigar, ver se há culpados ou não. Se houver, punir, pronto, acabou. Isso não desestabiliza ninguém. Ninguém. Os jogadores do Flamengo seguem normalmente. Quer ver uma coisa que poderia desestabilizar a equipe rubro-negra e não desestabilizou? Foi quando o Gabriel foi punido por conta do problema de doping dele, lembra? E a equipe não se desestabilizou. Se der bobeira, os caras tiveram até um alívio naquela época. Seguiram jogando normalmente e nada aconteceu. Aliás, o CAIS, que é a Corte Arbitral do Esporte, divulgou já toda a sua agenda até o dia 19 de dezembro. E nessa agenda de julgamentos e de avaliações de casos, o Gabriel não aparece. O caso do Gabriel não deve ser julgado agora em 2024. A agenda vai até o dia 19 de dezembro, bem perto da época que os caras vão entrar em recesso. Provavelmente o caso do Gabi só deve ser julgado no próximo ano, em 2025, dificilmente agora. E pode ser que não dê em nada mesmo, uma vez que já teria passado muito tempo do ocorrido, pode ser que nem julguem mais o caso do Gabriel. Bom pra ele, que tá ali à volta com um namoro para ter o seu contrato renovado. O que pega para renovar no contrato é o tempo e os 30 milhões de luvas que o jogador quer e que a diretoria rubro-negra até o momento decidiu não dar. Mas tudo pode mudar depois do dia 9 de dezembro com a eleição do Flamengo. Ontem, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, sofreu uma derrota nessa eleição, quando perdeu o Rodrigo Tostes como uma pessoa que poderia integrar a sua chapa. Mas eu já falei para vocês, o Rodrigo Tostes não integrar a chapa do BAP só se resume a um voto a menos para ele. E o BAP fez questão de gravar um vídeo com o Tostes explicando a situação acontecida no Conselho de Administração diante do processo colocado pelo Diogo Lemos, membro da situação do Flamengo. Espia só o que o BAP falou sobre isso. Galera, hoje é dia 5 de novembro de 2024, falta pouco para as eleições do Flamengo. Ontem a gente teve um dia importante, que foi a aprovação das chapas no Conselho de Administração do clube, e a tentativa de tirar dos sócios do Flamengo a possibilidade de escolher seu presidente, numa virada de mesa, levando para fora das quatro linhas essa decisão do clube, não vai prosperar, né, Toste? Sem dúvida, meu amigo. A gente está junto, são 15 anos. A gente esteve junto há 15 anos atrás, está junto hoje, amanhã, o que você precisar, o que a chapa precisar, eu vou estar sempre junto, ainda mais agora em que os resultados e a caixa do Flamengo vem sendo deteriorado nos últimos 3, 4 meses. Ainda mais agora em que os resultados e a caixa do Flamengo vem sendo deteriorado nos últimos 3, 4 meses. Ainda mais agora em que os resultados e a caixa do Flamengo vem sendo deteriorado nos últimos 3, 4 meses. Então conta comigo, a gente está junto e vamos em frente ganhar essa eleição no dia 9 de dezembro. E olha, não somos só nós dois não, né, Toste? Além de nós dois, nós temos muitos outros soldados de altíssima qualidade que pensam no Flamengo um dia sim, outro também, para fazer o Flamengo cada vez melhor. Alguns detalhes que aconteceram ontem servem de aprendizado, né, Toste? Nós vamos incorporar o que nós aprendemos ontem nessa sessão do Conselho de Administração para melhorar, aprofundar ainda mais a governança do mais querido. Tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo. Sem SAF, com o estádio e com caixa robusto no ano que vem. E uma performance esportiva campeã. Perfeito, meu irmão. Tamo juntos. Abraço. Boa, nação. Por enquanto é isso. Eu ainda volto com o fechamento do dia lá no Central do Fla, mas mais à noitinha, tá? Mas curta, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal, deem a opinião de vocês sobre a escalação do Flamengo, sobre o clima de oba-oba do Atlético Mineiro, sobre as palavras do BAP, sobre as eleições no Flamengo. À noite, se vocês quiserem, inclusive, eu falo com vocês para que lado o Valim e os seus seguidores vão.
Porque vocês sabem, ele foi impugnado pela segunda vez, mais uma, e o Valim pode pedir música no Fantástico, a ser candidato a presidente do Flamengo. Que lado eles vão tomar agora? Vão pro lado do BAP? Vão pro lado do Maurício Gomes de Matos? Vão pro lado do Dunch? Se vocês colocarem aqui nos comentários, à noite eu conto tudo, porque estive conversando hoje com membros da chapa do Valim para vocês. Mas só se vocês pedirem aqui nos comentários, tá bom? Tamo junto e misturado sempre, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras!